Olá, queridos alunos, aqui é a professora Maria Emília. Estamos aí novamente com a nossa aula Texto, Discurso, Comunicação e suas funções para a primeira turma de administração. Devido à conexão com a internet, a gravação ficou corrompida. E para a segunda turma de TPG, infelizmente tivemos um grande problema aí com a internet, eu não percebi que a internet havia caído e por isso eu tô aqui agora para gravar essa aula para vocês e vai ser bom para quem não pôde participar da aula, ok? Então, no tema aí da nossa aula, texto, discurso, comunicação e suas funções da disciplina de leitura, compreensão e produção de texto. A nossa primeira pergunta, nosso primeiro questionamento aí é o que é texto, ok? Bom, o que é texto? Nós temos a mania, ou as pessoas costumam sempre relacionar o texto ao que é escrito, né? O texto é algo que é escrito ou, no máximo, a algo que é falado, né? Entretanto, texto, ele nem sempre vai ser escrito ou falado. Como assim? O texto, gente, é tudo aquilo que comunica. Então, tudo aquilo que traz uma informação, que promove aí a comunicação. Então, não só de escrita, não só de palavras, a gente vai ter um texto. Por exemplo, um gesto pode ser considerado um texto, né? Um olhar pode ser considerado um texto. Quando nós temos aí dois amigos, né? Você e um amigo, você e uma amiga, e acontece uma determinada situação, às vezes não é necessário nenhuma fala para que aquele texto ocorra, para que aquela comunicação ocorra. Às vezes é necessário apenas um olhar. Então, o texto, ele pode ser esse olhar. Ele pode ser um gesto, ele pode ser uma imagem, ele pode ser uma música, uma melodia, um quadro, uma foto. Então, o texto é tudo aquilo que comunica algo, ok? Nosso segundo questionamento, o que é o discurso? Bom, o discurso, pessoal, é a materialização desse texto. É o que esse texto veio trazer. O que ele veio comunicar. Então, o texto é tudo que comunica e o discurso é o que ele veio comunicar, tá? Neste momento aqui, eu estou utilizando um texto que é a aula para vocês e o meu discurso aqui, né? A minha intenção aqui com vocês é trabalhar essa matéria, trabalhar esse conteúdo com vocês, tá joia? E por fim, o que é linguagem? Nós temos a tendência de dizer, né, que a linguagem aí, fazer uma confusão entre linguagem e língua, mas é diferente, tá? A língua, nós temos a língua portuguesa, língua inglesa, língua brasileira de sinais, né? Agora, a linguagem é a forma como nós utilizamos a língua. Então, quando a gente cria um texto, produz um discurso, nós temos diferentes formas de trabalhar a linguagem. Como eu falei com vocês, apenas um gesto aí, ele pode ser um texto, ele pode trazer aí um discurso e ele tem uma linguagem específica. Se você não reconhece aquela linguagem, quer dizer, se você não reconhece aquele gesto, você não vai entender aquele texto, tá? Bom, falei aqui, mas tudo que eu falei a gente vai
ver ainda muito durante todo o nosso curso. A gente vai continuar falando sobre texto, discurso e linguagem. Então, agora a gente vai ver uma noção mais objetiva, talvez mais acadêmica. Primeiro, o texto. Então, quando eu falo com vocês que o texto é tudo aquilo que comunica, eu tenho aqui essa citação. Texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas. O que significa isso? É um evento comunicativo, é o que eu falei, é o que comunica. O que converge em ações linguísticas, então quando você trabalha aí a linguagem, sociais, é o discurso, o que você está trazendo ali, cognitivas, que é o do sentido. É o produto concreto de uma codificação linguística. Bom, o que a gente pode dizer aqui? É o produto concreto de uma codificação linguística. Toda língua, ela é um código, né? Toda língua. Na língua portuguesa aí nós temos um código para a gente poder ler, para a gente poder escrever, para a gente poder falar, nós utilizamos esse código e nós decodificamos. Em todas as línguas é assim que a gente se comunica, é assim que a gente utiliza essas línguas. Se a gente não tem a capacidade de decodificar esse código, a gente não consegue usar a língua. Eu, por exemplo, não falo russo, eu não conheço, não sei falar, não sei ler nada de russo, né? Não sei, acho que eu não sei nem dizer o que é russo e o que não é russo. Então, eu não tenho capacidade de decodificar essa língua, tá bom? Bom, é uma unidade semântica de significado, é a concretização da atividade discursiva. Então, um texto, gente, ele é dotado de significado, né? Ele depende aí de uma codificação linguística e ele é um evento comunicativo. Um texto é qualquer conjunto de elementos que, capazes de serem captados por nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, possam funcionar assim conjuntamente como meio de registro, conservação e transmissão de informação. Como eu disse, um texto ele não necessariamente precisa ser escrito, né? Um texto ele pode ter várias vias aí. Então, ele pode ser captado apenas pela nossa visão ou também pela nossa audição. Por isso eu disse que uma melodia é um texto, né? Pelo tato, até pelo olfato, né? Nós temos aí lembranças olfativas que nos remetem a acontecimentos da nossa vida, né? O perfume de alguém, o cheiro da comida, e tudo isso nos comunica algo. Então, isso também a gente pode chamar de texto, ok? E quando eles funcionam aí conjuntamente, eles transmitem uma informação. O texto ele vem para comunicar, ele vem para transmitir algo para nós. Marcuski, que era um linguista, ele estudou a língua, estudou o discurso, ele considera o texto como uma entidade concreta realizada materialmente e corporificada em algum gênero textual. Nós vamos ver ainda o que são os gêneros textuais, tá? Nós vamos estudar o nosso próximo tópico aí, serão os gêneros textuais, mas já posso adiantar para vocês que gênero textual é qualquer texto. Qualquer texto está aí dentro dos gêneros textuais. Então, uma mensagem no WhatsApp é um texto, uma música é um texto, uma dança é um texto. Então, tudo isso também é gênero textual. Aqui, neste momento, estamos tendo uma aula online, né? Uma aula que será gravada, e isso também é um gênero textual, tá?
É uma entidade física, a produção linguística, imagética ou sincrética. O que quer dizer isso? Que o texto ele pode ser verbal, pode ser não verbal, como eu falei já. Quer dizer, ele pode ter palavras, como ele pode não ter palavras, ele pode ter imagens, ele trabalha aí de acordo com a comunicação, tá? E continuando, Markowski considera o discurso como aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma instância discursiva. Então, o discurso é o que o texto produz, como eu falei com vocês lá no início, tá? Então, olha, o discurso se realiza nos textos. É o conjunto de princípios, valores e significados por trás do texto. Então, é o sentido, é o significado, é o que intenciona aí esse texto a dizer. Existe uma disciplina que ela faz parte da linguística, faz parte da antropologia, faz parte da filosofia, de vários campos do conhecimento aí, que é chamada de análise do discurso. E a análise do discurso, pessoal, ela evidentemente, né, como o próprio nome já diz aí, ela vai analisar o discurso, mas como assim vai analisar o discurso? Ela tem, né, evidentemente, várias vertentes, mas ela vai analisar esse processo de produção do seu discurso. Analisa aí o uso da língua, né, a maneira como ocorrem essas construções aí no texto. As construções ideológicas dentro de um texto, as construções comunicativas dentro de um texto, tá? Por exemplo, quando você analisa uma reportagem ou uma entrevista, né? Você vai analisar ali uma entrevista. Como é a resposta e como é a pergunta. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Existe uma pessoa, um canal na internet, eu não sei o nome dele, mas o canal se chama Metaforando. Depois, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha aí. É um rapaz que, através, sim, da análise do discurso, entre outras análises, ele fala se a pessoa está mentindo ou não, né? Ele trabalha com a fala, então, o que a pessoa está falando ali, mas ele trabalha muito com gestos, com a forma como a pessoa até se veste, né? Para poder falar. Então, por exemplo, ele analisa aquela menina que matou os pais, eu esqueci o nome dela agora, mas ele analisa uma entrevista que essa menina dá a Suzane von Richthofen. Analisa uma entrevista que ela dá para o Fantástico muitos anos atrás. Então, a forma como ela se comporta, as palavras que ela usa, o jeito que ela fala, isso tudo é análise do discurso, né? Mas, claro que não é só para isso que serve. Serve para várias outras coisas. Um discurso político, por exemplo, ele merece aí uma análise do discurso para você ver o que tem por trás daquilo ali, qual é o sentido, qual é a intenção comunicativa por detrás daquele discurso, tá bom? Bom, estamos aqui falando, né, sobre comunicação, porque eu disse que o texto é tudo aquilo que comunica, e aí nós temos que pensar como ocorre essa comunicação. Como assim? Um texto é tudo que comunica, mas como ocorre a comunicação? Né? Quais elementos são essenciais para que aconteça a comunicação? Na aula da turma de TPG, por exemplo, eu iniciei a aula, comecei a falar com vocês. Um dado momento, a internet caiu, o meu computador não voltou, a minha internet, na verdade, não voltou, só que eu não percebi e continuei aqui falando, né?
eu posso dizer para vocês que não ocorreu a comunicação, né? Por quê? Porque não tinha ninguém me ouvindo, não tinha ninguém recebendo aí as informações que eu estava passando, né? Outra coisa, se por exemplo eu chego para dar aula para vocês e eu estou rouca, eu não tenho voz, vai ficar um pouco difícil da gente ter aula, né? Então não vai ocorrer a comunicação. Ou se eu chego para dar aula para vocês e não tem ninguém na sala, também vai ser difícil, né? Aliás, vai ser impossível. Mesmo que eu fale sozinha, isso não é comunicação, né? Então, a gente já percebeu aí que para haver comunicação, a gente precisa de que alguns elementos estejam presentes aí, tá bom? Então, vamos agora ver quais são esses elementos essenciais para que aconteça, para que ocorra, para que a comunicação se efetive. Eu trouxe aqui uma figura, a maioria de vocês já devem ter brincado disso, que é uma brincadeira de criança aí, de um telefone, né, que a gente produz aí com um copinho, normalmente um copinho de iogurte, um barbante bem esticado, né, e em que uma ponta fica uma pessoa, outra ponta fica outra, e alguém fala e o outro escuta, né? Por que eu trouxe esse desenho aqui? Porque esse desenho ele vai ilustrar bem quais são os elementos necessários para que ocorra a comunicação, tá? Quais são esses elementos? Aqui nós podemos ver que há uma pessoa que fala, né? Uma pessoa que escuta, tá bom? Então, eu tenho alguém mandando uma mensagem, alguém recebendo uma mensagem. E eu tenho uma mensagem, né? Ele está aqui falando alguma coisa. Nós temos aqui também um instrumento, algo para que essa comunicação possa acontecer. A gente tem aqui um instrumento, né? No caso aqui, esse brinquedo. Com certeza, essa pessoa está utilizando uma língua que essa outra pessoa aqui conhece também, né? E nós estamos aqui em um contexto que é uma brincadeira. Então, a gente imagina que essa pessoa não vá falar nada que seja muito sério com essa outra pessoa aqui, nem numa linguagem mais formal, né? Porque isso aqui é uma brincadeira, tá bom? Então, nós percebemos aqui que para que aconteça a comunicação, nós temos alguns elementos. Alguém que fala, alguém que escuta, um canal por onde passa essa comunicação, uma mensagem que precisa ser enviada, uma língua que a outra pessoa entenda e aí também um contexto para que essa comunicação ocorra. Tudo isso que eu disse aqui é o que nós chamamos de elementos da comunicação. Então, temos aí 6 elementos da comunicação, tá? O primeiro elemento, então, é o emissor. Emissor é aquele que emite a mensagem, é aquele que codifica a mensagem. Como eu disse para vocês, a língua é um código. Então, eu vou pegar aí essa língua e vou codificar a minha mensagem através dessa língua, tá? Então, o emissor tem esse trabalho. Nós utilizamos isso de uma forma muito natural quando a gente está conversando, quando a gente está falando. Eu estou aqui o tempo todo codificando uma mensagem para vocês. Isso é natural e a gente vai aprendendo isso aos poucos, né? Nós temos aí, por exemplo, quando nós somos bebês, né? 1 ano de idade, nós temos a capacidade de entender mais ou menos de 10 a 20 palavras. Entender. Falar, a nossa capacidade é ainda mais limitada, né? E isso vai crescendo ao longo do tempo. Tanto que a gente às vezes se assusta quando uma criança fala uma palavra que a gente acredita que aquilo não seja uma palavra do vocabulário comum de uma criança, né? Por quê? Porque nós sabemos que o vocabulário da criança é mais limitado do que o de um adulto.
Só que a gente vai aprimorando, né? Bom, o receptor. O receptor é o segundo elemento aí, é aquele que recebe a mensagem, né? Mas ele não adianta só ele receber a mensagem, ele precisa o quê? Decodificar essa mensagem. Entender o código utilizado ali para poder receber essa mensagem e haver mesmo a comunicação. Temos que ter uma mensagem, né? Que é o conteúdo transmitido aí pelo emissor. Não adianta nada eu chegar para dar aula para vocês estarem lá, aqui o emissor, vocês são os receptores e eu não ter matéria, eu não ter aula para passar para vocês. Então, eu preciso de uma mensagem. O código, gente, é a língua. Eu coloquei aqui o conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. Por isso que a gente fala codificar e decodificar a mensagem. O código, então, é essa língua que nós vamos utilizar. Se a pessoa não domina o código, ela não vai conseguir se comunicar, tá bom? O canal é o meio, o suporte físico pelo qual circula a mensagem. Lá na foto que eu mostrei, na figura, vocês viram que o canal é o próprio brinquedo, né? O meio ali, o suporte físico que foi utilizado é o próprio brinquedo. Mas a gente também pode dizer que é a voz, né? O emissor utilizou a voz ali para poder produzir a mensagem dele, tá joia? Bom, e por último aí é o referente. O referente é o contexto dessa mensagem. É o contexto relacionado aí ao emissor e receptor, né? Ao assunto que envolve a mensagem. Como assim? Vamos lá, eu vou pegar todos os elementos aqui para mostrar para vocês. Neste caso aqui, neste momento, eu sou a emissora e vocês são os receptores. Como nós não estamos tendo interação agora, neste momento, eu vou ser sempre a emissora e você sempre os receptores. Quando a gente tem uma aula ao vivo, né, online aí, ou uma aula presencial, ou qualquer conversa que a gente tiver, nós podemos trocar de papéis. Quando eu faço uma pergunta para vocês, eu sou emissora, vocês são receptores. Quando vocês respondem, vocês são emissores e eu sou receptora. Então, a gente pode trocar de lugar, né? Então, bom, mas aqui, nesse caso específico, eu sou emissora, vocês receptores. A mensagem aqui neste momento é o quê? Os elementos da comunicação. Mas a nossa aula toda vocês viram que é texto, discurso, comunicação e suas funções. Nós vamos falar sobre tudo isso na nossa aula. Então, essa é a mensagem total. O código é a língua que eu estou utilizando. Então, eu estou utilizando com vocês aqui língua portuguesa falada e escrita. Eu estou aqui falando com vocês e vocês também estão lendo o texto. Então, língua portuguesa falada e escrita. O canal aí é o meio. Então, aqui, neste momento, eu estou utilizando alguns meios para poder me comunicar com vocês. Eu estou utilizando a internet, eu estou utilizando o computador, eu vou utilizar o aplicativo YouTube. Então, eu estou utilizando todos esses canais para que a nossa comunicação seja efetivada, tá bom? E o referente, o assunto, o contexto, o referente aqui é a aula online, né? É uma aula gravada, é uma aula para a disciplina de leitura, compreensão e produção de texto. Então, tudo isso aí é o nosso contexto, tudo isso é o nosso referente, ok? E aí, gente, tudo isso faz parte do que a gente vai chamar da bolha da comunicação. O que é a bolha da comunicação aí? É esse processo todo que ocorre aí para que a comunicação seja
para que a comunicação aconteça. Então, como eu falei, eu preciso de um emissor que codifica uma mensagem, de um receptor que decodifica essa mensagem. Eu preciso que essa mensagem seja enviada através de um código, que é a língua, né? E de um canal, que é o meio, por onde essa mensagem vai passar. Tudo isso junto está aí num contexto que é chamado de referente. Por que eu coloquei essa reação aqui? Porque, como eu disse, nem sempre a gente vai ser só o emissor e o outro vai ser só o receptor. Quando a gente tem uma conversa, um diálogo, ou mesmo um texto escrito em que o outro vai ler, nós temos aí mudanças de papéis. Emissor e receptor podem trocar de papéis, tá bom? Então, isso tudo que eu falei com vocês aqui, texto, discurso, elementos da comunicação, eles são muito importantes, né, para a nossa jornada aí. E aí, o que a gente vai ver a partir de agora é, em relação ainda à comunicação, o que a gente vai chamar de intenção comunicativa. Porque todo texto, ele tem uma intenção, né? Todo discurso, como eu falei com vocês, ele precisa ter uma intenção. A minha intenção aqui com vocês é passar a matéria, né? Então, essa é a minha intenção comunicativa aqui para vocês. Quando a gente manda uma mensagem para alguém, a gente tem uma intenção. Quando a gente faz uma oração, a gente tem uma intenção. Então, nós sempre teremos aí intenção comunicativa, tá bom? E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Eu trouxe para vocês aqui 3 textos diferentes um do outro, bem diferentes um do outro, e nós vamos ver aí o que é intenção comunicativa dentro desses textos. Este primeiro aqui é uma bula de remédio do medicamento Polaramine Creme, que é um antialérgico, e nós temos aqui informações importantes sobre esse medicamento. Ele é chamado aí de anti-histamínico, ajuda a reduzir os sintomas de alergia, então para que serve, né? Vocês podem perceber que é uma linguagem objetiva, uma linguagem mais formal, tá? E talvez mais acadêmica. Então, a gente, né, vê que aqui, que essa bula de remédio, ela é bem específica. No segundo texto, nós temos aqui um outro texto bem diferente do primeiro, né? A gente vai ver, primeira coisa, em relação à linguagem. O primeiro texto, que era a bula de remédio, ele tem uma linguagem objetiva, né? E uma linguagem que nós vamos chamar aí de denotativa, ok? O que é uma linguagem denotativa? Vou voltar aqui. A linguagem denotativa é aquela que está no dicionário, tá bom? É aquela linguagem que, se eu falo, por exemplo, classe, né? Eu vou lá no dicionário e procuro essa palavra classe, ela vai se encaixar no sentido que eu coloquei aqui nesse texto, tá bom? Agora, neste outro texto, nós vamos ver que há expressões aí que vão utilizar a linguagem conotativa. Então, o primeiro é denotativa de dicionário, olha o D aí, né? Denotativa, dicionário, para vocês não esquecerem, que é a linguagem que ela é literal, e aqui nós vamos ter uma linguagem figurada. Logo no início já está falando quebre o gelo. Quebre o gelo, gente, é uma expressão que a gente utiliza aí para poder falar, fica à vontade, né? Vamos quebrar esse gelo, quer dizer, vamos parar com essas formalidades.
E aqui eles, né, ainda colocam aqui 2 pinguins que parecem que estão namorando e tal. Quando a gente quer, né, quebrar o gelo com alguém, a gente deixa a pessoa mais à vontade, deixa um ambiente mais informal. Só que se a gente for pensar o que é quebrar o gelo denotativamente, né? Quebrar o gelo é o quê? Pegar o gelo lá que é feito de água congelada e aí você pega o picador de gelo e quebra o gelo, né? Pega uma faca e quebra o gelo. Isso é linguagem denotativa. Neste caso aqui não tá falando de ir lá e picar o gelo, tá falando de deixar as coisas mais legais, né? Esse quebrar o gelo aqui. Então, esse texto aqui, ele vai possuir uma linguagem conotativa. É um texto de uma agência de turismo que tá tentando aqui convencer as pessoas a irem esquiar, né? Comprar um pacote aí para poder esquiar nos Estados Unidos, fazer uma viagem e tal. E aí fala, olha, em todos os programas, você e sua família contam com uma infraestrutura completa que inclui hotéis, restaurantes, instrutores, equipamentos, transporte. Então, aqui, olha, é um texto voltado para você, para te convencer de alguma coisa. Ó. A Estela Barros cuida de tudo e você descobre uma nova opção para esfriar a cabeça. Olha aqui de novo a linguagem conotativa, para esfriar a cabeça, tá? Sem esquentar com o preço. Tá brincando aí com as palavras também. Dê um gelo na rotina, olha aí. Então, tá brincando, tá deixando as coisas mais informais, né? Para tentar te convencer aí. O terceiro texto é um poema que a maioria de vocês já deve ter escutado, lido ou até visto, né? Escutado aí numa música. O Renato Russo, ele utilizou esse poema numa música dele. É um poema de Luiz Vaz de Camões. E acredito, né, que todo mundo já deve ter escutado pelo menos essa primeira estrofe. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. Bom, então é um texto aí, não vou ler tudo, mas é um texto que fala sobre a dualidade do amor, sobre as questões que o amor traz. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e fala sobre, né, o sentimento aí. E então é um texto que tem uma intenção aí de expressar um sentimento, mas não só disso. Luiz Vaz de Camões, gente, ele era um poeta clássico e um poeta que se preocupava muito com a estrutura dos seus poemas. Primeira coisa, este poema é um soneto. Soneto, não sei se vocês vão lembrar aí, é um poema de 14 versos, sendo 2 quartetos, quer dizer, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos. Outras 2 estrofes com 3 versos. Então, ele é um poema com uma forma fixa de se escrever, ele tem uma estrutura fixa aí. Outra coisa é que ele se preocupa aí em escrever todos os versos com o mesmo número de sílabas poéticas, tá? Isso não é uma coisa que a gente vai precisar de trabalhar, mas eu já falo com vocês. Todos os versos dele têm 10 sílabas poéticas, então é um poema decassílabo, tá bom? A gente chama assim, decassílabo. E isso foi intencional? Sim, foi intencional. Ele fez isso porque ele gostava de trabalhar aí os poemas de uma forma fixa mesmo, tá bom? Então, esse aqui é o poema do Luiz Vaz de Camões. Vimos os 3 textos. Então, a primeira pergunta, os textos lidos têm a mesma finalidade? Não, né? A gente viu que não, que os textos não têm a mesma finalidade. O primeiro texto, a bula de remédio, ele vem para informar sobre o remédio. O segundo texto, que é a propaganda
da agência, ele vem para quê? Para te convencer a comprar o pacote de viagens deles. E o terceiro texto, que é um poema, ele vem aí para poder expressar um sentimento, como também para poder trabalhar a forma do texto, né? A forma ali que o texto é elaborado. Que critério seguir para escolher um texto quando precisamos usá-lo? Nós, instintivamente, escolhemos textos para utilizar no nosso dia a dia. Como assim? Quando a gente manda uma mensagem, quando a gente fala com um amigo, nós escolhemos um determinado tipo de texto. Um texto mais informal, né? Um texto talvez mais dinâmico. Então, é esse tipo de texto que a gente utiliza para falar com um amigo. Quando a gente apresenta um trabalho, um seminário, a gente escolhe um outro tipo de texto. Por exemplo, um texto mais formal, uma linguagem mais rebuscada, até uma forma de se comportar diferente daquela forma que a gente tem lá com um amigo. A gente não se comporta da mesma forma apresentando um seminário do que a gente se comportaria lá num boteco conversando com os nossos colegas, né? Então, nós temos critérios aí para escolher o texto. Então, olha só, se você é um jornalista e precisa transmitir uma informação à população, qual critério seguir? O mais importante de todos é ser objetivo, porque se você ficar enrolando, você não vai conseguir transmitir aquela informação. Outro critério que a gente pode seguir aqui é ser impessoal, porque você não vai dar a informação falando eu acho. Você vai passar a informação sendo objetivo ali, pronto, tá? Bom, você montou uma banda de música e quer convencer, persuadir as pessoas a irem à primeira apresentação. O que você pode fazer? Pode fazer um cartaz, pode fazer um vídeo. Então, né, você pode fazer tudo isso aí. E o que você vai utilizar? Uma linguagem mais informal, uma linguagem mais dinâmica, chamativa, né? Você está perdidamente apaixonado e quer expressar seus sentimentos, mas não consegue fazê-lo pessoalmente. Bom, e aí o que você vai fazer? Você pode fazer uma carta, né? Escrever uma carta, um bilhete, ou pode também fazer uma serenata para a pessoa, não sei. Então, nós temos aí alguns critérios para transmitir uma informação, para convencer, para expressar os sentimentos. Então, para cada situação, é possível pensar num texto diferente. Uma notícia para o jornalista, um cartaz para o músico, uma carta romântica para o apaixonado. Portanto, o modo como se organiza a linguagem está diretamente ligado à função que se deseja dar a ela, ou seja, à intenção do locutor. A seguir, veremos então quais são esses tipos de intenção, que nós vamos chamar de funções da linguagem, tá bom? Então, aqui nós vamos chamar o nosso próximo tópico aí de funções da linguagem. Eu vou me precaver e já vou ver se está gravando mesmo a nossa aula, para que depois eu não sofra com isso novamente. Um minuto. Só para eu ver aqui direitinho. Sim, estamos gravando aí já há 38 minutos. Que ótimo, gente. Fico um pouco apreensiva depois do que aconteceu na última aula, né? Bom, então vamos aí continuar com a nossa aula. Agora vamos ver as funções da linguagem, que são 6 funções. A primeira função é a função referencial. Lembra lá do referente, né? O referente tinha a ver com o contexto. Essa função, a função referencial, ela tem o objetivo de informar. Quando fala aqui objetivo do locutor, gente, o locutor é o mesmo que o emissor, né? É quem envia a mensagem. Então, o objetivo aqui é informar. E para a gente informar alguma coisa, como eu falei lá, uma notícia de jornal,
ela precisa ser objetiva e precisa também ser impessoal. Aqui eu falo, eu não, né? O jornalista. Bombeiros capturam 3 sucuris em 10 dias em cidade de Minas Gerais. Essa é a manchete, né? Aqui eu tenho um resuminho, né? Um subtítulo. Em Pirapora, já falei onde aconteceu. Cobras foram encontradas em locais onde há grande circulação de pessoas. Já dou aí um início da informação para vocês. Então, gente, esse é um texto em que o objetivo dele é estritamente aí informativo. E aí é chamado de função referencial. Quais outros textos podem ser aí informativos? Quer dizer, podem ter o foco textual no referente. Mapas, textos jornalísticos, textos científicos, receitas culinárias, né? Eu não posso falar, coloca 5 colheres de açúcar, mas se quiser pode colocar 3. Não, ele precisa ser objetivo e passar aí os ingredientes e o modo de fazer de uma forma objetiva. Bulas de remédios, como é o primeiro texto que nós vimos lá, que ele era informativo, e manual de instruções, entre outros textos. Então, essa é a primeira função, função referencial. A segunda função, função emotiva ou expressiva. O próprio nome já diz, né? É uma função que vem para se expressar. Este textinho aqui do lado, que se chama O Autorretrato, é um poema do Mário Quintana, ele fala dele, né? Primeiro que se chama autorretrato. Autorretrato é o retrato que nós fazemos de nós mesmos, né? Então, ele vai falar dele. Ele vai expressar algo de dentro dele, tá? Então, essa função, ela vai trabalhar com o quê? Com o emissor. Então, olha, o emissor está presente no texto, o que lhe confere certo grau de subjetividade. Diferente lá da notícia, diferente do texto que tem a função referencial, que ele não pode ser subjetivo, ele tem que ser objetivo. E ele não pode ser pessoal, né? Ele é impessoal. Esse aqui não. Então, quando ele fala no retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. É a forma como ele se vê. Ele utiliza aí, ó, o pronome na primeira pessoa, o verbo na primeira pessoa, tá bom? Então, essa é a função emotiva ou expressiva. Outros exemplos aí que nós podemos ter em que há essa função. Cartas pessoais, evidentemente, né? Imagens com manifestações de grupos. Por que, gente, que a gente pode dizer que é uma função emotiva ou expressiva? Quando você se manifesta em grupo, né? Quando você se manifesta de qualquer maneira, é aquilo que você pensa, né? Eu não vou me manifestar com um pensamento que não é meu. Então, e quando você está numa manifestação em grupo, isso mostra que você e aquelas outras pessoas pensam da mesma maneira. Aqui nós temos uma foto de trabalhadores rurais, né? E fala que, olha, nessa foto a expressão dos trabalhadores reivindicando terra é reforçada pelo gesto de exibir seus instrumentos de trabalho. Então, eles estão aqui mostrando-se, expressando, né? Reivindicando aí a sua posição. A resenha crítica, vocês ainda vão ver, é um gênero textual que a gente vai trabalhar, mas a resenha crítica, ela vai ter opinião, né? Vai ter opinião aí do emissor, do produtor do texto. Então, por isso que também a gente pode dizer que é uma função expressiva. Quando a gente utiliza emotiva, as pessoas acham que é só alguma coisa relacionada a sentimento, né? E sentimento as pessoas acham que é só amor, ódio. Não, né? É gostar ou não gostar, falar bem ou não falar bem, tá bom? Um poema também, ele pode ter a função expressiva ou emotiva, aí como a gente viu o poema do Mário Quintana. A próxima função, então, é a função conativa ou apelativa. Bom, é conativa, não é conotativa. A linguagem que nós vimos é conotativa, que é a linguagem figurada. Aqui a palavra é conativa, tá?
função conativa ou apelativa. Como o próprio nome já diz, é apelativa. E é a função que a gente utiliza para apelar mesmo. Como assim? Quando a gente quer convencer alguém, persuadir alguém de alguma coisa. Então, a gente utiliza a função apelativa. Aqui nós temos um texto, gente, que é uma propaganda da época, muito antiga, isso aqui deve ser de 93, 94, da época em que a internet chegou ao Brasil e que as empresas começaram a contratar a internet para o seu espaço aí. E aí, nós temos nesse texto, olha só, falando assim, tudo que você precisa é escolher bem seu provedor de acesso, né? Você, seu. Contrate um craque como Mundial Data, assim, suas expectativas, sua empresa, você, sua rede, jogue. Então, olha só, essas palavras que estão destacadas aqui se referem a quem? A quem está produzindo o texto ou quem está recebendo o texto, né? Então, a quem está recebendo o texto. Então, gente, esse é um texto aqui que está focado no receptor da mensagem, tá? Sempre que a gente quer convencer alguém, a gente quer convencer o outro, a gente não quer... Claro que às vezes a gente quer se convencer de algo, né? Mas a gente está utilizando aí argumentos para convencer a outra pessoa. Então, uma propaganda, ela precisa ir trabalhar com quem vai receber, né? Que é o receptor. Essa função está mais evidente em textos em que a presença do receptor está claramente marcada. Então, por pronome de tratamento, você, né? A gente não utiliza muito tu e vós, mas é quando está mostrando aí que é para você, né? O verbo no imperativo, que é compre, beba, faça. Vocês devem lembrar daquela propaganda do chocolate Batom, 1000 anos atrás, que era uma criança com um turbante e balançando assim uma coisinha e falando com a mãe, compre batom, compre batom. Então, olha, utilizando o verbo no imperativo e fala, seu filho merece batom, quer dizer, o argumento, tá? Tá argumentando aí. Então, gente, os textos que eles apelam aí para te convencer de algo, é um texto que possui a função apelativa. Então, olha só, um discurso político, um discurso religioso também possui a função apelativa, porque ele quer te convencer de alguma coisa, ok? Agora, a função metalinguística. Gente, função metalinguística, ela é uma função que vai trabalhar com a linguagem. Quer dizer o quê? Com o código. Vamos pensar aqui, olha, sobre o que um dicionário fala. Quando a gente procura uma palavra no dicionário, o que a gente acha? A gente acha o significado. Sim, e para dar esse significado, o que vai ter lá? Um desenho ou uma outra palavra? Ou outras palavras? Outras palavras, né? Então, quando a gente procura uma palavra no dicionário, nós temos palavras para explicar uma outra palavra. Então, é o que? A linguagem explicando, falando sobre a própria linguagem. Por isso, é uma função metalinguística, tá? Ela utiliza a linguagem para explicar, para falar da própria linguagem. Um outro exemplo aqui. Quando você fala assim com outra pessoa, o que você quis dizer com isso? Ou explica de novo, explica melhor o que você acabou de falar. Você quer que a pessoa utilize palavras para poder explicar as outras palavras que ela falou, né? Para ficar mais fácil aí, olha isso, essa questão aqui, olha. Um desenho desenhando, ó. Um desenho desenhando a si próprio. Então, isso aqui é uma função metalinguística. Está utilizando o desenho para fazer um desenho, né? Um filme que fala sobre algum outro filme ou que fala sobre como é fazer um filme também é função metalinguística, tá bom? Então, nós temos aqui livros didáticos, é a linguagem explicando a própria linguagem. Análises literárias é um texto que vai falar sobre um outro texto, né? Críticas diversas, né? Arte falando de arte, então tudo isso é função metalinguística e vai estar centrada então no código.
A próxima aí, função poética. A função poética, gente, ela vai se preocupar com a forma em que é organizada essa mensagem, o modo como é organizado. Então, a função poética é aquela que vai trabalhar, sim, com um poema, né? Vai trabalhar com poema, mas não só com o poema. Tudo que trabalhar a forma como a mensagem é produzida, ela é função poética. Um trava-línguas, por exemplo. Um trava-línguas, né? Traga depressa 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Trabalha com a forma da mensagem. Então, isso também é função poética, tá? Uma música vai ser função poética. Então, o poema aqui é a função poética, tá? Então, vai trabalhar com a mensagem. O foco é na mensagem. E, por fim, aí, a função fática. A função fática, pessoal, é aquela em que a intenção comunicativa, né? A gente está falando disso, da função, da comunicação. A função comunicativa aqui é sempre deixar aberto o canal de comunicação. Ou é abrir o canal de comunicação, ou é manter o canal aberto. Como assim? Quando a gente inicia uma conversa com alguém, a gente normalmente cumprimenta essa pessoa, né? A gente fala, oi, tudo bem? Quando a gente liga, alô, com quem eu falo? A gente está abrindo o canal de comunicação. Além disso, além dessas expressões, né? Alô, pronto, com quem eu falo, oi, tudo bem, como vai, joia. Além dessas expressões, todas as expressões que são utilizadas para conferir se o seu receptor está atento ao que você diz, também é função fática, né? Por exemplo, o meu né aqui, né? Toda hora eu falo né, é um vício de linguagem meu. Esse né é para saber se vocês estão acompanhando o que eu estou falando, se vocês concordam com aquilo que eu estou falando também. Quando a gente fala ok com a outra pessoa, quando a gente fala entendeu, também é função fática, ok? Então, a função fática abre e mantém o canal de comunicação aberto. Eu coloquei aqui agora um resumão de todas as funções aí, das 6 funções e com o foco em cada um dos elementos da comunicação em relação a essas funções. Então, a primeira aí, função emotiva, ela está focada no emissor, né? A linguagem evidencia preferencialmente o emissor, quem emite a mensagem, né? Lembra lá, a função expressiva, ela é pessoal, subjetiva, né? Há uma predominância do eu, opiniões, atitudes e relatos pessoais, subjetividade e outras características próprias do autor. Então, exemplos aí, cartas, diários pessoais, uma declaração, tudo isso é função emotiva. A próxima função apelativa, também chamada de conativa, é aquela que dá ênfase na linguagem do receptor, né? Então, é o receptor aqui que é importante nessa função. A intenção comunicativa aqui está focada no receptor. Há uma tentativa de persuadir, influenciar e convencer o destinatário através de apelos diretos ou indiretos. Então, o discurso político e o publicitário também, né? As propagandas aí. Número 3, função referencial, foi a primeira que nós vimos lá. Também chamada de denotativa, lembra lá da linguagem denotativa? É a linguagem do dicionário? É a linguagem objetiva? Pois é, a função referencial também precisa ser objetiva, por isso tem esse nome. Então, função referencial, denotativa ou informativa, que é a sua intenção, né? Evidência da linguagem no contexto, no referente, então, naquele assunto, nos dados da realidade. A informação é transmitida de forma objetiva, clara e impessoal. Exemplos aí, textos jornalísticos, teses, artigos científicos, todo texto que vem para informar alguma coisa, uma bula de remédio, né, um manual de instrução, tudo é função referencial. Número 4, função metalinguística, é aquela que tem ênfase no código, né? Então, na língua, metalinguística.
ou seja, quando a linguagem explica ou fala de si própria. Os exemplos aí, gramática, dicionário. A gramática é o quê? É a língua explicando a própria língua, né? A disciplina de língua portuguesa, você fala, né, o português para poder ensinar o português. E um poema que fala sobre um poema, um filme que fala sobre filme, tudo isso. A função fática é a incidência na linguagem incidência da linguagem no canal, né? Com o objetivo de confirmar a eficácia da comunicação. Então, quando você abre aí, alô, tudo bem? Quando você quer confirmar aí, entende? Ok? Né? Bom, número 6 aí, a última função poética, que é a linguagem incide na elaboração da mensagem, a forma como a mensagem é elaborada aí, como ela é produzida, evidenciando a sonoridade das palavras ou também o impacto visual. Como eu falei, né? O trava-línguas, ele está evidenciando a sonoridade das palavras. Um poema é o impacto visual, vai ter lá as estrofes, os versos, tudo direitinho, tá bom? E eu tenho exemplos aqui, poesia, provérbios, músicas, trava-línguas, trocadilhos, etc. Bom, essa é a nossa matéria, nossa primeira matéria aí, primeiro bloco de matérias e, como vocês já devem ter percebido, já temos uma atividade que é avaliativa, né? Uma atividade que vai ser avaliada aí, que é um fórum que vocês vão responder no Moodle, tá bom? Então, é isso. Agradeço vocês, agradeço a paciência e também novamente peço desculpas pelas questões das aulas e vídeos anteriores, tá bom? Muito obrigada a todos e um abraço.